você se apresente. Bem, pessoal, eu sou o professor Felipe, estou aqui no Cefet Valença desde 2015, então, esse ano eu completei 10 anos de Cefet Valença. Tenho atuado ao longo desse tempo tanto na educação básica, nos cursos técnicos integrados de alimentos e de química, mas também na educação superior, professor da Lato Sensu em Educação e Ensino há 10 anos e agora faço parte também do corpo docente do mestrado em ensino que nós vamos iniciar em 2026. Né? Ao longo desse período aqui no Cefet eu tive boas vivências que me trouxeram muitos aprendizados no âmbito da gestão. Fui coordenador do ensino médio, atualmente sou coordenador desse laboratório de pesquisas e práticas de ensino em humanidade, e também sou coordenador substituto do programa de pós-graduação em perspectivas contemporâneas em ensino. Antes de entrar aqui no Cefet, eu já tinha uma trajetória na educação pública, fui professor do município de Itaboraí, fui também professor da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, a CEDUC, e fui professor da FAETEC, a Fundação de Apoio às Escolas Técnicas do Rio de Janeiro. Foram ótimas experiências, tive a possibilidade de atuar também em diversos níveis de ensino, tanto fundamental, como também no médio e também no médio técnico, né? Então, atuei na educação profissional e tecnológica estadual, né? Antes de entrar aqui na educação profissional e tecnológica federal. Isso me permitiu também experiências e vivências na educação de jovens e adultos, então tem uma trajetória aí bastante diversificada. E antes das minhas experiências como gestor aqui no Cefet, eu fui coordenador de área no município de Itaboraí, fui coordenador de polo no CEDERJ e fui também coordenador de cursos Pronatec no IFRJ. Sou formado em História pela UERJ, onde também fiz o meu mestrado em História Política, e concluí meu doutorado em 2022 na Fundação Getúlio Vargas, em História, Política e Bens Culturais. E atualmente, inclusive, sou aluno também de uma Lato Sensu em Gestão na Educação Profissional e Tecnológica. Tem sido muito enriquecedora no sentido de permitir que eu consiga pegar todas essas vivências, né, ao longo dos anos e situe ela na perspectiva daquilo que nós fazemos aqui no Cefet Valença. Né? É basicamente isso. Na sua trajetória no Cefet, o que te motivou a se candidatar? Então, eu acho que um pouco dessa resposta vem na resposta anterior, né? Que me traz a esse lugar de achar que posso dar uma contribuição para a nossa unidade no âmbito da gestão. São essas vivências que eu venho acumulando ao longo do tempo, tanto na minha trajetória como professor e também na minha trajetória como gestor. E acredito também que é um olhar. Eu acho que eu tenho um olhar a apresentar à comunidade acadêmica que é diferente, né? E acho que é necessário para que a gente vá a um outro nível, digamos assim, para que a gente possa avançar numa determinada direção pelos próximos anos. Então, o que me move basicamente é contribuir para essa unidade, na qual ao longo de todos esses anos eu também recebi muito, né? Eu pude crescer como pessoa, como professor e como gestor. Tá? Então, o que me motiva é retribuir à comunidade acadêmica aquilo que eu recebi ao longo de todo esse tempo. Por que você quis se candidatar? Eu acho que o candidatar-se exatamente a diretor é porque você tem a possibilidade de dar uma contribuição com outro nível, né? Como eu já te falei, já fui coordenador de curso, já fui coordenador de laboratório, que sou atualmente, já fui coordenador de programa de pós-graduação em pesquisa, que sou atualmente. Então, o que motiva é a possibilidade de, estando como diretor, você poder ter mais influência no sentido de fazer com que as coisas se envolvam, né? As nossas ações de ensino, pesquisa e extensão se aprimorem. Eu acho que é isso que me motiva principalmente.
Então, tenho feito um trabalho bastante intenso ao longo dessas 2 semanas, que ainda não se terminaram, ainda não se concluíram, de comunicar o nosso plano de gestão. Basicamente, quando você inicia a construir um documento como esse, né, um plano de gestão, tem muitas coisas que você pode estabelecer como ponto de partida. Mas eu acho que a escolha que eu fiz foi muito feliz. Foi de nós olharmos para a gente por aquilo que a gente é. Ou seja, nós somos uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Então, acho que a gente precisa de gestão educacional para que a gente possa oferecer uma melhor formação para os nossos estudantes, para que a gente possa construir conhecimento a partir da pesquisa e para que a gente possa também transformar a sociedade por meio de ações de extensão. Então, do ponto de vista geral, é esse o caminho que eu tenho escolhido, entendendo que a gente precisa também trabalhar ancorado em alguns valores, né? Uma educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, que respeita a diversidade, laica, são todos valores que estão presentes no plano de gestão e na gestão que eu tenho interesse em fazer daqui para os próximos 4 anos. Você quer que eu fale um pouco mais completamente sobre o plano de gestão ou você quer um direcionamento específico? Então, eu entendo que existem alguns eixos principais que a gente precisa avaliar, né? No ensino, por exemplo, preciso que a gente olhe 3 aspectos primordiais: permanência, qualidade e acesso. Então, eu preciso que a gente esteja continuamente atento à qualidade dos nossos cursos, né? E como a gente faz isso? O Cefet ele deu um passo muito importante com a criação dos núcleos docentes estruturantes, né? São comissões que trabalham exatamente para continuamente modernizar e atualizar os nossos cursos. Então é preciso fortalecer os núcleos docentes estruturantes como instâncias de melhoria dos cursos que oferecemos aqui, em todos os níveis. Esse é um ponto. Quanto à permanência, acho que a gente precisa trabalhar nisso também, né? A gente precisa entender a questão de trazer mais alunos para o Cefet Valença como um problema da nossa unidade e não de cursos específicos. E acho que um dos fatores que contribui para que a gente tenha mais estudantes aqui é exatamente fazer com que eles fiquem, né? Eles e elas permaneçam. E a gente precisa sempre trabalhar no apoio, a gente precisa sempre trabalhar no protagonismo, né? E como a gente faz isso? Construindo ações que tenham essas características, né? Há algumas iniciativas, inclusive no setor de articulação pedagógica, que sublinham isso. A identificação de dificuldades estruturais de aprendizagem, né, com uma atuação focada. Como é o caso, por exemplo, do mini-curso de matemática básica que está sendo oferecido agora. Eu acho que é uma iniciativa excelente. Há também alguns caminhos para a gente percorrer no programa de educação tutorial, né? Pensando a graduação, é algo para a gente olhar de perto e ver como isso pode também atuar tanto no engajamento da aprendizagem dos nossos alunos da graduação, como também na permanência. Sempre entendendo que quando nós temos turmas pequenas, isso reforça uma tendência à evasão, porque é ou não é muito melhor a gente estudar em colaboração com outros colegas, né? Então é preciso que a gente pense isso. E acho que também a gente trabalhar para uma política de acesso, né? Sempre tendo em perspectiva que a gente precisa de uma divulgação institucional para o ano todo e não focada apenas em momentos específicos de acesso, né? Ou na graduação ou no técnico. Então, a gente já tem um trabalho nesse sentido feito pelos professores extensionistas e é muito positivo que a gente tenha um Cefet Valença que atua muito na extensão. Então, a extensão ela não somente vai até a comunidade local, temos muitos projetos com essa característica aqui, como também abre as portas para receber a comunidade, né? E isso é muito importante, porque torna o Cefet familiar, né? Não é um lugar em que a pessoa passa e tem receio de entrar. Isso é muito relevante. Então, acho que numa dimensão do ensino, esses são os pontos mais relevantes. E aí, claro, acho que a gente precisa pensar pesquisa também.
né? No âmbito da pesquisa, muitas coisas poderiam ser ditas a respeito do que é possível fazer, melhorar a quantidade de publicação científica, a qualidade da publicação científica, mas acho que na nossa unidade isso se resume muito bem a dois aspectos importantes: laboratórios e pós-graduação. No que toca aos laboratórios, é claro que muito pode ser dito no âmbito da ampliação da infraestrutura, né? E é preciso que quem quer que venha a ser o diretor tenha um compromisso com isso, né? Mas há algumas coisas que a gente pode fazer que demandam muito mais uma ênfase, né? Como, por exemplo, hoje os nossos laboratórios são equipamentos que atuam muito mais para o ensino e para a extensão, né? Eu acho que é trabalhar juntamente com os professores, que são coordenadores, professores e professoras, que coordenam esses laboratórios, para que a gente possa construir uma atuação também focada em pesquisa. Isso é muito importante, porque a pesquisa ela é também uma fonte, claro, de construção de conhecimento, mas também de captação de recursos, e isso é relevante, tá? E aí acho que as propostas integradas ela tem um potencial muito grande para ganharem mais visibilidade por parte daqueles que são os avaliadores das propostas e que vão conceder esses recursos. Esse é um ponto. E a gente vive um cenário também muito favorável no que toca à pós-graduação. A gente tem tido boas iniciativas no que toca à criação de programas estricto sensu de mestrado, né? Mas é preciso também olhar para lato sensu como um caminho interessante para oferecer formação rápida, né? Muitas vezes inclusive verticalizando cursos que nós já temos aqui, né? Mas também como uma maneira de atrair mais alunos para a nossa unidade. Então, não por acaso, pesquisa e pós-graduação são termos que geralmente aparecem juntos, né? Então, eu tenho um compromisso de fazer com que essas áreas dentro da nossa unidade também se reforcem, claro, sem nunca olhar para os cursos que nós já temos, que precisam se consolidar também. E aí, no âmbito da extensão, acho que reforçar essa perspectiva extensionista que a gente já tem aqui, trabalhar inclusive para que ela esteja associada a iniciativas de protagonismo juvenil, como por exemplo a da Empresa Júnior, né, que reúne tanto estudantes da administração como também da engenharia de alimentos. Eu acho isso muito positivo. Integração, eu tenho falado muito sobre isso nas minhas apresentações e também nos vídeos que eu tenho divulgado. Ela é uma palavra-chave para o Cefet Rio de Janeiro e em especial para a nossa unidade. Então, fortalecer também e ampliar os convênios de estágio e prática profissional, pensando ensino, pesquisa e extensão, tá? Que são três dimensões muito importantes do que a gente faz aqui no Cefet Valença. Vocês querem que eu continue falando de forma contínua? Não sei se eu devia fazer essa pergunta, porque acho que agora quebrou a filmagem, porque vocês editam, né? Hã? Tá. Não, só, se vocês quiserem me interromper, podem ficar à vontade para interromper. Outro ponto muito importante para a gente trabalhar é a dimensão da gestão, né? A gestão, eu tenho batido isso também muito frequentemente, ela precisa ser participativa, colaborativa e democrática. Cada uma desses aspectos contempla uma forma de engajamento da comunidade acadêmica. Então, por exemplo, a gente está vivendo agora um momento de gestão participativa. Vocês estão participando e vocês também vão atuar democraticamente, no sentido de que vocês votarão para decidir quem será o próximo diretor ou diretora da nossa unidade pelos próximos 4 anos, né? Mas ela é também colaborativa. Seja quem for, é uma ilusão acreditar que o diretor decide tudo. O diretor ele tem que trabalhar sempre ancorado por informações e dados que são fornecidos pelos diversos setores. Nesse sentido, a gestão também é colaborativa, né? Então, eu sou uma pessoa que, no contexto dos cursos em que eu atuo, dos colegiados no qual eu estou inserido, eu aprendi muito a respeito de construção coletiva. E essa é a perspectiva que eu tenho. É claro que, eventualmente, o diretor, o gestor, ele tem que assumir a responsabilidade de tomar decisões. Isso faz parte, né? Mas é sempre muito importante manter a comunidade acadêmica engajada, tá? Eu acho que a gente precisa também de um olhar
para a tecnologia. Nós somos um centro federal de educação tecnológica, né? E a gente precisa olhar com muito cuidado para a renovação dos nossos computadores. A gente tem uma equipe de TI que tem trabalhado ativamente para mantê-los em funcionamento e em bom funcionamento, mas são máquinas. E máquinas têm uma tendência a se gastar com o uso, né? Então a gente tem que pensar formas de captação de recursos, né, para também suprir essa necessidade. Desculpa, pessoal, minha voz está um pouquinho. Esse é um ponto. Olhar também para a tecnologia como uma forma de inclusão, tá? A gente pensa só como tecnologia, mas não. Muitos dos nossos alunos, em vários níveis, tá? Da pós-graduação, passando pela graduação até o técnico, só tem acesso à tecnologia aqui. Só tem acesso a esses equipamentos quando estão aqui. Então, tecnologia também é inclusão. Tá? Um outro caminho que a gente tem que olhar para os próximos 4 anos é como ampliar a nossa conectividade, tá? A capacidade da nossa conexão, né? Já existem outros campi que migraram para uma internet de 1 GB. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que avaliar com cuidado, sendo informado pelos servidores do TI, mas fazer essa migração, porque a internet hoje é fundamental para que a gente possa fazer qualquer coisa dentro de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Eu entendo que esse é um caminho. E melhorar também a nossa conexão sem fio, né? Eu acho que são coisas palpáveis, claro que demandam alguma coisa do orçamento, mas é plenamente realizável que a gente faça essa transição nos próximos anos. Tá? Um outro ponto muito relevante, eu entendo que são as nossas comissões, né? Nós temos aqui o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, temos também o NAPNI, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas, e temos o NUGED, que é o Núcleo de Gênero e Diversidade, né? É importante fortalecer a atuação desses núcleos e acho que é importante, inclusive, promover a articulação deles com a sociedade. Como a gente poderia fazer isso? A partir da criação de um fórum que contasse com representantes da sociedade, mas também com estudantes, além daqueles que já integram esses grupos. E eu acho que a partir daí a gente pode construir um calendário com ações que funcione para todo o ano. Nós temos aqui um excelente evento, né, que é a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, que deve ser valorizada, é uma grande celebração dessas áreas da nossa instituição, mas acho que a gente tem que trabalhar para a gente ter um calendário ativo, vivo, né, um ano inteiro. E, inclusive, acho que faz parte da construção desse calendário também mais atividades culturais, né? Um olhar que eu tenho é que para os próximos 4 anos nós tenhamos um ambiente acadêmico mais rico, né? E para isso é importante que a gente abra espaço para novas iniciativas, inclusive para a valorização dos talentos que vocês têm. Nós temos aqui estudantes, repito sempre, em todos os níveis, com muitos talentos. Então é preciso que a gente dê vazão para a gente mostrar esses talentos de vocês. Na educação profissional e tecnológica é muito importante a articulação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. É preciso que a gente coloque em perspectiva a história da educação profissional e tecnológica, onde tradicionalmente, né, a formação técnica era relegada para os filhos dos trabalhadores, enquanto a formação cultural, humanística era relegada para os filhos da elite, reservada para os filhos da elite, né? O que a gente tem aqui é colocar em perspectiva uma educação integrada, na qual vocês têm uma formação técnica, mas na qual vocês também têm uma formação humana e cultural. Essa é a base da formação integral e isso se aplica também a todos os níveis de cursos que nós temos aqui. É por isso que eu acho muito relevante que a gente ofereça uma educação que tenha esse olhar também para a dimensão cultural do educando. Tá? E aí um ponto que eu acho que também é relevante é que a gente pense na perspectiva das práticas corporais e do lazer e também do descanso.
né? É claro que a gente tem uma unidade muito coesa e isso impõe desafios sistêmicos muito importantes, sobretudo no que diz respeito ao aproveitamento de professores em diversos cursos, né? Mas é sempre possível a gente tornar os espaços nos quais nós transitamos mais acolhedores, né? E como isso pode ser feito? Trazendo um elemento de decoração, né? Trazendo um espaço onde o estudante possa sentar para estudar, mas ele também possa sentar eventualmente e relaxar. Eu acho que ter esse olhar já é bastante significativo e já produz muitos ganhos para a gente. Tá? E aí, claro, a gente está dentro de uma unidade, a gente precisa destacar isso, em que a gente não tem um espaço para prática esportiva. Né? E pensar como isso pode atender tanto alunos do técnico, mas também alunos da graduação. Nós temos 2 atléticas aqui, tanto a da engenharia como a da administração. É um espaço que pode dar apoio também para a realização de eventos. Né? Então, eu tenho o compromisso de trabalhar para isso, mas na impossibilidade de chegarmos a esse resultado, porque no âmbito do orçamento a gente depende de outras decisões, eu acho que um olhar já faz muita diferença. Isso, inclusive, traz conforto psicológico num ambiente em que, muitas vezes, tanto professores como também servidores técnicos administrativos e alunas se sentem muito pressionados, não é verdade? Então, por que não termos ali um momento em que a gente possa relaxar, em que a gente possa ter lazer? Então, eu acho que é trazer esse olhar também, que é muito importante. Bom, eu vou finalizando aqui a parte do plano de gestão. Eu acho que uma coisa que eu quero reforçar é isso, que nós precisamos de gestão educacional para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. E acho que a gente precisa de um olhar principalmente para as pessoas. A gestão pensa sobre muitas coisas, né? Insumos, orçamentos, infraestrutura, mas o nosso maior bem são as pessoas, o seu bem-estar, a forma como estão organizadas e como elas interagem entre si. Então, o que eu quero trazer como um olhar é um olhar para pessoas. E acho que, claro, pelo menos eu me coloco na posição de que, se receber da comunidade acadêmica a oportunidade de liderar o campus, eu tenho uma curva de aprendizado, né? Isso é inegável, mas sinto que a minha trajetória até aqui me traz a esse lugar de poder dizer com bastante clareza que eu tenho uma forma dialógica de conduzir os projetos e os processos no qual eu estou envolvido. Fiz inclusive uma publicação hoje falando sobre isso. O diálogo não pode ser só o ponto de partida, ele tem que ser o espaço onde as nossas interações acontecem. Porque num ambiente com tanta diferença, né, com tantas formações diferentes, é natural que hajam divergências e eventualmente das divergências podem surgir as tensões, tá? Isso é natural, mas é por isso que a gente tem que estar sempre investindo no diálogo, né? Pensar qual é o objetivo, o que a gente quer construir como coletividade, superar as diferenças, ser resiliente, ser paciente e continuar apostando na conversa. Eu acho que esse é um caminho para que a gente tenha um campus mais engajado em relação ao futuro que queremos construir. Para isso, inclusive, eu acho que uma competência importante é a da comunicação. Então, eu pretendo também estar em contato com a comunidade acadêmica, comunicando as realizações, aquilo que tem sido feito, os planos da gestão para os próximos anos. Tudo bem? Se você pudesse mudar alguma coisa no campus agora, o que seria? Se eu pudesse mudar no campus alguma coisa agora, o que seria? Bom, acho que eu já disse muitas coisas quando eu falei sobre o plano de gestão, mas eu vou apostar aqui na visão que eu estou trazendo para o campus nos próximos anos. Eu gostaria que a gente fosse, de fato, um ambiente mais acolhedor, que houvesse mais atenção às pessoas e ao desenvolvimento das pessoas, tanto de servidores como também de estudantes em todos os níveis de curso. Bom, eu acho que isso é uma coisa muito alcançável. Eu acho que isso está na dimensão do que a gente pode fazer nas nossas interações. Então, se eu pudesse modificar alguma coisa de imediato, seria isso. E o que você acha que diferencia você dos outros candidatos?
Eu acho que é isso. Eu acho que a campanha tem deixado bastante claro, né? Acho que, inclusive, o plano de gestão que eu estou apresentando, ele é fruto de muitas conversas, né? Porque uma preocupação que eu tive é que a gente tivesse um plano de gestão, uma visão para a nossa unidade que fosse ancorada em objetivos institucionais, e esses objetivos institucionais eles estão registrados em documentos oficiais do Cefet, dentre eles o mais importante é o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, mas que ele também tivesse a cara da nossa realidade, né? A nossa realidade acadêmica, a nossa realidade local, a nossa realidade regional e cultural. Então eu procurei o tempo inteiro estar em diálogo com colegas de diferentes setores para ir construindo um plano de gestão que trouxesse já as demandas e as dificuldades e os desafios e o que a gente tem de melhor também dentro de cada setor. Então eu tenho certeza que nesse aspecto o nosso plano de gestão ele é único, ele é diferente, né? Quando eu falo de gestão participativa, eu já acho que aquilo que nós temos apresentado já é resultado da participação e da colaboração. E eu tenho certeza que quando eu tenho feito a apresentação desse plano de gestão, múltiplos setores têm se reconhecido nele, porque exatamente ele foi fruto de uma construção coletiva. Eu acho que o que me diferencia de outros candidatos é exatamente isso, uma trajetória que fala por mim, que é de estar aberto ao diálogo, que é o de procurar construir propostas ancoradas naquilo que são as demandas legítimas de todas as partes envolvidas. Tá bom? Como você vai garantir que o ensino médio não seja privilegiado na sua gestão? Olha, um primeiro ponto para a gente chamar a atenção é que no exato momento em que o diretor se torna diretor, ele passa a responder pelo campus, tá? Pela unidade como um todo. Então, o sucesso do gestor é o sucesso da unidade, né? Eu não me vejo como uma pessoa que vai priorizar o ensino médio. Eu me vejo como uma pessoa que tem atenção ao ensino médio. Mas, a partir do momento em que vai ser o gestor de toda a unidade, passa a ter a atenção também de todos os cursos. Então, eu estou muito empenhado em trabalhar para a consolidação de todos os cursos que temos aqui. Técnico, das graduações, tanto de administração como de engenharia de alimentos, das pós-graduações, temos uma lato sensu em educação e ensino, e do mestrado, que vai se iniciar futuramente. Então, o meu compromisso é de atuar para consolidar todos os cursos. O que eu posso oferecer como garantia, né, de que eu não vou priorizar um em detrimento dos demais, é exatamente a minha atitude. Eu acho que o movimento que eu fiz de conversar, de escutar, de conhecer cada um dos diferentes cenários e que estou fazendo ainda, né, conversando com docentes de todos os cursos, conversando com servidores de todos os setores, conversando com alunos, discentes e alunas de todos os cursos, mostra que eu não estou priorizando nenhuma área, tá? Então, até porque a minha atuação ela é no ensino médio, mas ela parte também para a atuação na educação superior. Sou professor também nas pós-graduações. Então, acho que o caminho é conversar, dialogar e identificar com responsabilidade quais são as prioridades que vão aparecendo. Porque muitas vezes o gestor ele tem que tomar decisão sobre um ou outro ponto que são legítimos de várias partes que estão demandando, né? Mas às vezes você não tem como atender a todo mundo. Então, estabelecer prioridades é um caminho importante nesse sentido, claro, levando em consideração que cada nível de ensino, cada curso tem suas particularidades. Então, acho que a palavra mais adequada seria olhar para todos os nossos cursos com um sentimento de equidade, né? É isso, considerando eles dentro das suas particularidades, procurando sempre trabalhar para melhorá-los. Como você vai garantir que a relação do Cefet com a comunidade de Valença cresça? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso. A gente tem que... já temos aqui uma dimensão importante que é a dimensão da extensão. Eu acho que ela é forte
na nossa unidade. Então, essa relação com a sociedade, ela é construída a partir desse eixo da extensão. Quando nós vamos até a sociedade, né, levando os nossos projetos, e quando eles vêm até nós. Então, é atuar para apoiar as boas iniciativas de extensão. Temos projetos de extensão em todos os colegiados, né? Temos, por exemplo, o Clementina, que é um bom projeto de extensão, coordenado pelo professor Alexandre. Temos projetos, isso na área da administração, temos projetos que vêm de professores da área de alimentos, por exemplo, né, da professora Carla Veridiana, que atuam junto a produtores de queijos artesanais da cidade. Inclusive, eles trouxeram um dia do queijo para acontecer aqui dentro do Cefet, isso é muito significativo. Temos projetos de extensão também no técnico, que são muito relevantes, né? Então, acho que é apoiar essas iniciativas e assim a gente vai criando uma simbiose entre o Cefet e a comunidade local. Então, esse é um caminho. Acho que um caminho também importante para que a gente estabeleça esse vínculo mais próximo é a gente melhorar a nossa infraestrutura. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre uma quadra, né, para a gente ter aqui, para práticas corporais, por que não ter a comunidade valenciana utilizando esse espaço também? Né? Então, são esses elementos que a gente precisa ter em perspectiva. Eu acho que são escolhas e ações que promovem essa integração entre o Cefet e Valência. Agora, perguntas no Instagram, a gente vai falar. Sim. O que você pretende fazer para melhorar as relações interpessoais no campus? Eu acho que, primeiro, né, a gente trabalhar ancorado com as políticas institucionais. O Cefet está implantando agora uma política de bem-estar no trabalho. Eu acho isso importante, né? Essa política ela nos ancora em diversas ações que a gente pode tomar ao longo de todo o ano para que as interações elas sejam mais tranquilas, né? Para que a tensão não ganhe corpo e a gente tenha um ambiente de trabalho saudável, né? Isso é muito importante. Essas não são competências que necessariamente vêm naturalmente, elas precisam ser construídas. E trazer profissionais para que possam falar para a gente, né? Não só para professores, mas também servidores e estudantes, é muito importante. Eu me lembro de uma das semanas de integração em que a gente teve uma psiquiatra do CRAS falando para a gente aqui. Não sei se foi no primeiro ano de algum de vocês, né? E foi muito informativo, muito importante. Então a gente precisa, com bastante frequência, promover ações de saúde mental. Eu acho que isso é importante porque estabelece um cenário em que as relações elas aconteçam de forma mais sadia, mais saudável. Então tem relação também com a gente construir ambientes mais acolhedores, que sejam favoráveis à conversa, né? Eu acho isso muito importante. No âmbito dos alunos, por exemplo, né? A gente tem alunos de diferentes níveis, de cursos de diferentes níveis que muitas vezes interagem entre si. Uma forma de a gente promover interações mais saudáveis é fazer com que eles estejam juntos atuando nos projetos. Então, projetos de ensino que tem estudantes da pós-graduação, da graduação, mas também do técnico. Isso vai criando um sentimento de fraternidade, de colaboração, de amizade, que é importante, né? Então, acho que a gente trabalhar na construção desses cenários de integração. A própria existência de eventos, né, culturais, né, já coloca um cenário de convívio muito mais distendido do que são os nossos cenários no dia a dia, quando a gente está muito pressionado pelas aulas que a gente quer dar, né, pelas provas que a gente tem que fazer, pelos trabalhos que a gente tem que cumprir. Então, eu acho isso muito importante. Se eleito, sua prioridade será qualidade no ensino e humanização ou pesquisa e projetos? Eu acho que esses dois elementos são prioritários. Acho que é possível perfeitamente fazer uma gestão em que o ensino seja relevante, como eu falei, nas 3 dimensões que acho que a gente tem que ter atenção a ele, tanto para a qualidade, como para a permanência, como também para o acesso, olhando sempre um processo de modernização dos cursos e sua atualização, mas acho importante também que a gente atue nos projetos. E é importante destacar que o cenário da pesquisa e dos projetos ele começa a ganhar uma dimensão de relevância dentro da nossa unidade, né? A gente tem agora um movimento no sentido de termos uma carga horária, tá? E me parece que isso atinge todos os cursos, mais coesa, exatamente para que a gente possa ter um processo de curricularização
das ações de extensão. Ou seja, a gente começa a caminhar e eu, como diretor, se tiver essa oportunidade, quero apoiar esse processo para um processo formativo mais pautado na autonomia do estudante. Então, vocês vão ter uma carga horária agora em que vocês vão poder escolher que tipo de projetos vocês vão poder fazer. Tá? Então, eu não vejo como apoiar um sem apoiar o outro. Entendo que esses 3 eixos eles são fundamentais e complementares. Tá? Então, vocês vão ter que cumprir agora horas de extensão. Então, vão poder escolher entre os diversos projetos que temos, né, aqueles que se adequam mais às suas preferências e participar. E, por outro lado, quando você apoia as ações de pesquisa, você consegue também captar mais recursos e consegue com isso também mais bolsas de iniciação científica. Então você consegue mais engajamento dos estudantes nas ações de pesquisa. Então eu particularmente penso que o gestor não deve escolher entre priorizar uma dessas áreas, porque são áreas basilares, fundamentais daquilo que fazemos aqui e é possível desenvolver as 3 igualmente, paralelamente. Como você pretende gerir o investimento para a infraestrutura? Então, eu entendo que hoje a gente trabalha com um cenário muito desafiador e que ele não vai mudar nos próximos anos, ele vai continuar bastante desafiador. O orçamento anual ele é limitado. Então, eu tenho colocado sempre a ênfase em mudanças que a gente pode fazer, que estão ao nosso alcance de fazer aqui em termos de reorganização de pessoas e processos. Né? Mas a gente tem que atuar para a captação de recursos. Um caminho eu já dei aqui, que é a gente atuar mais na participação de editais que tragam para a gente recursos financeiros. Né? E eu acho que tentar trazer esses recursos nos dão fôlego para fazer a mudança de infraestrutura que a gente precisa. Então, eu acho que uma política importante é sempre a gente olhar aquilo que é prioritário. Né? Qualquer gestor, dentro de um cenário, e qualquer cenário, na verdade, é sempre um cenário em que os recursos são limitados, a gente precisa ir estabelecendo prioridade para atender aquilo que é mais urgente e necessário. Claro, sempre dialogando com os setores e dialogando também com as diferentes coordenações de curso. Bom, agora a gente tem 20 minutos, né, para você responder a última pergunta, que é: que mensagem você deixaria para os alunos que ainda não decidiram o voto? Eu posso deixar o que eu diria para eles, né? Eu posso deixar essa fala não somente para os alunos, mas também para os servidores como um todo, né? Então, bom, eu quero me dirigir a você, que é do Cefet Valença, para dizer que a gente fez uma campanha muito bonita. Estou muito orgulhoso da campanha que a gente vem fazendo até aqui. É uma campanha que foi construída com muito cuidado. Eu não penso em ser diretor do Cefet Valença há 10 anos, nem 5 anos, mas também não é um esforço e um projeto no qual me engajei semana passada. Então eu venho com muito cuidado, procurando articular o nosso plano de gestão às nossas necessidades acadêmicas e regionais. E acho que o resultado foi muito produtivo. Tem sido sempre falas baseadas na integridade, nunca olhando para pessoas, mas sempre olhando para propostas, ideias. A gente tem feito um esforço muito grande para mobilizar toda a comunidade acadêmica em todos os canais que estão acessíveis para a gente, presencialmente, via remota, utilizando as redes sociais, porque a gente entende que essa mobilização ela tem um caráter pedagógico. Né? Vocês são parte dessa construção e é importante que nós estejamos engajados. Então eu olho para a nossa campanha com muita alegria. Acho que foi uma campanha que se preparou e ela tem transcorrido também muito bem, exatamente porque nós estamos ancorados nesse princípio de gestão participativa, colaborativa e democrática. E eu quero dizer que é muito natural que você esteja indeciso. Né? É muito natural que as pessoas estejam indecisas, porque é normal que a gente inicie um processo tendo uma posição definida. Né? É muito normal que a gente tenha um processo
entendendo que a gente já sabe o que quer, né? Mas eu quero dizer que eu me coloco no seu lugar, você que está indeciso, porque você começou com uma posição bem definida, mas você viu a nossa campanha, você avaliou o nosso plano de gestão, você tem visto a mobilização que a gente tem feito e agora você está balançado, né? Eu acho isso muito natural. Isso é o seu bom senso apelando ao seu viés de confirmação. Então, o que eu quero dizer a você que é muito natural começar com uma posição e também é absolutamente normal mudar de posição. Então, com essa fala, eu quero pedir o seu voto para que no dia 29 e no dia 30 a gente comece um novo tempo aqui no Cefet Valença. Obrigada, Felipe. A gente aqui da equipe do Cefet agradece muito a sua disponibilidade para estar aqui com a gente conversando. Você veio aqui de boa vontade. Eu que agradeço pelo convite, quero parabenizar os coordenadores do projeto, o professor Bruno, o professor James, o professor Richardson. Acho que é um projeto que está mostrando aqui a sua relevância. Quero parabenizar vocês também pela montagem da estrutura, o encadeamento da entrevista, e acho que isso aqui é um grande exemplo do potencial que nós temos de protagonismo juvenil aqui no Cefet Valença. Parabéns!